Adhemar, tudo bom? Obrigada da gente estar aqui de novo juntos para bater um papo e continuar a nossa filosofia, nossos estudos juntos. Eu agradeço muitíssimo a você estar fazendo nesse período de entre viagens, né, que você está. Tudo bem com você? Tudo bem, Ana. Prazer falar contigo aí, gravar essa live. Eu estou fora da minha sede, né, que é Brasília, estou no Rio de Janeiro no momento, e aproveitei, gostei muito do seu convite aí para a gente fazer mais, divulgar um pouco mais é, da sabedoria Uhum. e que puder acrescentar para as pessoas no progresso de cada um, eu acho que é por Eu vou aí. só explicar para as pessoas o porquê de eu estar. Eu convidei o Adhemar há 2 semanas atrás para ele me ajudar a elaborar uma linha de pensamento em cima de alguns insights que eu estava recebendo à medida que eu estava dirigindo, que eu estava caminhando, algumas para as pessoas entenderem, né? Por que da gente estar de novo, e é um assunto que parece muito subjetivo, mas é muito importante que a gente mencione, porque as pessoas vão entender, né? O que estava acontecendo? Um dia eu estava dirigindo no Rio e me veio à mente que eu deveria estudar a respeito da palavra. E à noite, quando eu cheguei em casa, eu entrei no YouTube para ver os vídeos do dia, veio mais um vídeo que falava da importância da leitura do universo. E imediatamente eu mandei esse vídeo para o Adhemar e pedi para o Adhemar assistir com tranquilidade para que a gente juntasse aquele conteúdo e ele me ajudasse a entender todos esses insights que eu estava tendo, que eu estava recebendo dentro, porque o Adhemar é um estudioso, é uma pessoa que tem muito, tem um cabedal de informações, de conhecimento muito grande, uma pessoa que eu confio, e eu pedi ajuda a ele. Então, o convidei novamente, a gente já conversou 2 vezes, só as conversas que nós tivemos pelo telefone já poderiam ter sido lives, porque assim, já foram conversas extremamente ricas. E hoje a gente conseguiu gravar, né, organizar para a gente se encontrar aqui e gravar. E, Adhemar, deixa eu te mostrar, porque eu fui buscar o sentido da palavra, né, num dicionário que eu herdei do meu avô, um dicionário que Antigo. ele tinha sempre na mesa dele, ele era português, ele tinha mania de ver as palavras e sublinhar no dicionário. É um dicionário de 1945, então ele realmente usou esse dicionário. E usou bastante, tá nesse estado, porque foi a forma como ele quis conservar, depois eu vou fazer aquela encadernação mais importante, porque é um item muito importante para mim, porque a palavra, e aí eu estou falando também, mencionando do meu avô, né? E tem a ver com o que você vai falar, de famílias, mas num sentido ainda mais amplo, famílias espirituais. A palavra, para mim, é algo muito importante. E o sentido de palavra nesse dicionário exatamente colocar a palavra como uma palavra a palavra é uma ordem de promessa. E a língua portuguesa é muito rica na sua definição de termos. E hoje eu noto, em Adhemar, eu queria que você me ajudasse a elaborar em cima disso, que muitas das palavras são ditas, mas a essência, o significado está dissociado, está solto daquela palavra em si, porque ela carrega, de repente, algumas intenções que não são as verdadeiras das palavras. E aí, através das palavras, e aí a gente está falando de palavras, palavra, todo mundo pode falar. Sim, mas o que você fala, o que você expressa nas suas palavras, ela carrega muita energia, ela carrega muita informação, ela carrega de fato uma promessa da sua essência, e o universo está o tempo todo, através das palavras, através dos números, nos comunicando alguma coisa, né? E a gente tem que voltar a saber ler não só as palavras corretamente na sua essência, como utilizar, viver dentro dessa essência muito maior, cósmica, enfim. E
queria que você me ajudasse, Adhemar, com o que você tem para a gente juntar com a questão da palavra e levar para as pessoas, porque só nas 2 conversas que eu e a Adhemar tivemos foi assim, é como se a gente fizesse assim de expansão, sabe? A gente faz um balonamento e volta depois para uma outra realidade. Bom, Ana, a palavra ela é uma frequência, né? Ela tem uma energia, tanto que o Divino Mestre falava: o mal é o que sai da boca do homem. Isso ele já dizia aí nos escritos bíblicos. E Deus ordenou, faça-se a luz. Então, ordenou, ou seja, é uma ação. Então, existe uma frequência nela. Então, nós, nesse momento, devemos ter muito cuidado o que nós falamos, porque nas palavras se encerra uma energia. Aquela frequência, ela tem uma energia. E como nós estamos vivendo um momento bastante tumultuado, um momento de separação, essas energias estão, digamos assim, muito embrulhadas. Energias de todas as espécies, frequências diferentes, atuando junto ao ser humano. Então, nós devemos sempre ter a preocupação no que nós vamos dizer. Eu não estou querendo falar dessa forma, de que nós seremos santos, vamos apenas rezar. Isso não vai ocorrer dessa maneira. Nós estamos encarnados como seres humanos, teremos momentos altos e baixos. Naquela conversa que nós tivemos por telefone, eu até mencionei que as coisas podem ser ditas, que elas podem atingir seus objetivos, depende da forma que elas serão ditas. Isso é a diferença. Se você emprega naquela palavra, normalmente palavras que nós chamamos de palavras de baixo calão, ou alguma coisa num sentido mais pesado, ela vem com toda uma energia pesada. Então, ou seja, através do movimento da palavra, você atinge aquela pessoa de uma maneira ou de outra. Ou também, se você tiver palavras boas, aquela frequência também vai melhorar aquela pessoa. Então, a palavra ela precisa ser muito bem compreendida como um veículo de energia, de força, e não simplesmente uma conversa. Uma conversa. Ela pode ser uma conversa, ela pode ter uma conotação. Existem vários tipos de conversa, com várias intenções, e ali a sua mente cria, naquela palavra, uma vibração. Perfeito. E essa vibração vai ao encontro àquela pessoa, tanto positivamente como negativamente. A gente pode trabalhar um pouco mais essa ideia. Eu queria fazer, em relação à nossa última live, Ana, sobre famílias espirituais, porque eu depois fico meditando sobre o que eu falei, e quando quem assistiu aquela última live viu que um grupo familiar cria uma síntese, que é um pai e mãe espiritual, e esse pai e mãe espiritual começa, a partir daquele momento, criar ou programar as reencarnações dos filhos naquilo que falta para o progresso do conjunto, principalmente daquela síntese. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: essa síntese, como eu falei, como um dos exemplos das nossas famílias, tem o mestre Ramakrishna, ela tem uma individualidade. Ela é um ser individual também. Ela é formada por uma coletividade, mas ela tem atuação fora daquele grupo que a formou. Ela é uma individualidade, como pai e mãe espirituais. Eles podem atuar em outros grupos, podem atuar com outras missões que não necessariamente são apenas aquelas missões ou tarefas inerentes àquela família a qual ele pertence. Isso aqui não é missionariamente, não é um processo que ele fica atrelado
em termos de missão, apenas aquela família. Ele pode ter outros grupos a qual ele passa orientações em todo lugar do planeta, que passa orientações, atuações, como um Palavras, ser, exatamente. palavras, como um ser Palavras. único, Sim. como eu e você, Ana. Uhum. Apesar de sermos personalidades, essa síntese, ela tem também uma característica própria e Uhum. pode atuar com o grupo, como normalmente faz, e outros grupos também. Tanto que o Mestre Chacron tinha grupos na Itália, tinha um grupo na Itália, no Peru, no Chile e no Brasil, restando apenas atualmente esse trabalho que nós estamos fazendo de divulgação da sabedoria hermética dos papiros sagrados de Hermes. Então, eu E, queria fazer sim. esse link com a última live, que eu acho que as pessoas às vezes pensam que essa síntese formada ela fica forçosamente trabalhando apenas com a família que a formou. Não, não é assim. Ela pode atuar em diversos campos do nosso planeta e em diversas frequências também, já Porque que ela tem uma o que eu entendo dentro disso que você está falando, né? Eu posso ter o meu pai e a minha mãe espirituais encarnados em outro país e talvez às vezes nem ainda no plano físico, mas através como nós estamos, né? Em frequências, né? A gente vibra nessas frequências. A gente vibrar é viver, né? É isso que eu entendo. Então, no momento em que eu vibro em determinada frequência, se eles não estão onde eu estou, eu posso os encontrar. Ou eu posso, estando aqui e eles lá, a gente pode se encontrar nesse sentido de orientação, nesse sentido de realizar um trabalho para que aquela família, para que aquele grupo de pessoas conclua ou ascenda o seu trabalho no plano. Qual é o plano, né? O que é o plano? Confio no plano divino, no plano maior do que nós mesmos, né? E aí a comunicação, a orientação, e aí eu estou dando a minha pincelada e a minha forma de ver, ela é orientada através desses insights, dessas palavras, desses símbolos, dos downloads que a gente às vezes recebe, né? Nossa, não sei, mas parece que eu ouvi alguém me falar, né? E quem é? De onde vem essa voz? Né? Estamos ligados. A nossa energia, a minha energia, eu posso estar ligada a algo que está alguém, não sei como é que eu vou me referir, numa outra frequência, num outro país, num outro planeta que está. Estou certa? Né? Na verdade, nós temos 7 corpos. Sim, tá. Então, nós temos 7 frequências. 7 frequêncies. Exatamente. O céu das vibrações. Nesse momento que você Nesse disse, momento. nesse Nesse momento. momento, a gente, Nós nesse, temos o nesse corpo momento, físico, o sim, astral, o corpo físico, o mental, o astral, o búdico e os 3 corpos divinos. tá. O superetéreo, o subatômico e o atômico. Cada uma dessas frequências atua separadamente. Quando estamos encarnados, nós, nesse corpo físico, temos todas essas frequências dentro de nós. O que nós temos dificuldade é a nossa mente concreta, que ela é única, acessar a essas frequências. A grande dificuldade do ser humano é ele conseguir acessar essas frequências. Elas precisam também, conforme o ser humano vai se desenvolvendo, ele começa a ter essas frequências vão se sutilizando e Sim. ele começa a ter mais acesso a essas frequências. E é isso que você disse a respeito da importância desse momento na transição ou nessa mudança. Isso, Por isso. isso que a gente por isso que a gente vai Como você falou, relembrar determinadas coisas que a gente não até então passava batido, né? isso.
Como você falou, o pai e mãe espiritual podem estar aqui e eu estou ligada. Não, você não está ligada, você é ele. É mais profundo isso. É mais Só que profundo. você é ele numa parte. Você é uma parte dele. Não é uma ligação, é parte. É parte. Você e ele são uma mesma coisa. Só que ele sintetiza um grupo de personalidades formam aquela síntese, mas não deixa de você ou o seu grupo familiar fazerem parte dele. Ele e você são uma mesma coisa. Só que ele atua num grau de conhecimento e frequência a qual você, como Ana, personalidade encarnada, tem dificuldade para ter esse acesso. Fazendo uma analogia, quando o Divino Mestre Jesus dizia, ou Jesus, eu e o Pai somos um só, é que ele já tinha atingido um grau de evolução que ele representava a própria síntese. No caso dele, que já estava muito à frente, ele representava a própria mônada. Ele e a mônada eram uma mesma coisa. Tá. É uma grande ignorância pensar assim. Então, em qual frequência ele vibrava? Qual era? Porque as pessoas imagino que quando as pessoas chegavam perto de Jesus, fisicamente, se já falar nele, eu penso isso, se já quando nós falamos nele e estamos conversando sobre algo relacionado aos estudos dele, aos ensinamentos dele, se já assim a gente sente uma suavidade, uma serenidade, uma paz, como deve ser chegar ou tocar ou encontrar, estar perto dele? Longe, a gente já devia sentir essa paz. Nossa, deve ser alguma coisa magnífica. Deve ter sido magnífico para quem esteve, viu ele. Eu tive uma oportunidade de um desses mestres estar em 2003, uma única ocasião, com o próprio mestre Lacron incorporado. É uma coisa muito assim, a frequência ela fica de tal maneira equilibrada que todas aquelas dúvidas ou todas aquelas indagações que a nossa mente concreta gostaria de fazer, elas perdem um pouco o sentido. Você simplesmente quer estar naquele ambiente, você só quer estar naquela presença. Todas aquelas dúvidas e indagações que nós, quando estamos no nosso dia a dia, eu quero perguntar isso, quero saber aquilo, é o meu emprego, a minha família. Quando você está perante uma entidade com uma vibração muito elevada, você tem uma vontade apenas de absorver aquela vibração. Você perde um pouco aquele interesse de permanecer com pequenas indagações, e sim sorver daquela tranquilidade. Agora, eu imaginando o Divino Mestre Jesus, ou Jesus, que representava a força crística, a força do Logos, do Sol, do Logos solar, como deveria ser naqueles momentos mais sublimes, aquele equilíbrio. Não havia mais dúvida. Não. Provavelmente não haviam indagações. Tudo se acalmava. Tudo se acalmava. Tudo se equilibrava. E aí olha só a minha reflexão agora. E aí, as palavras que eu estou dando tanta importância às palavras que são ditas, porque a palavra, para mim, é algo importante, acho que eu falei isso no início. Ter palavra, cumprir a palavra. Então, e aí, nesse encontro que você está narrando, que a gente quer sorver, as palavras não existem, né? E o que existe é algo que palavras não conseguem traduzir. Não consegue Aquelas traduzir. pessoas que tiveram uma experiência mística, de alguma maneira, talvez as pessoas que vão assistir essa live, elas entendem que as palavras são muito poucas. Elas não conseguem expressar aquele sentimento que a pessoa teve
em determinado momento da vida, ou desdobrado durante o sono, ou quando encontrou alguma entidade de luz. As palavras não conseguem expressar. Por isso fica difícil, muitas vezes, traduzir aquela experiência ou colocar ela num livro, ou num texto, ou num diálogo, porque é uma coisa muito própria e intransferível. Não dá para a pessoa explicar, porque faltam processos análogos aqui no nosso plano físico que exprima aquele plano ou aquela vivência. Ele não consegue explicar. E isso dificulta, muitas vezes, para aquele que ainda não teve aquela experiência, ele entender profundamente o que quer dizer. Vou dar um exemplo. Tem sonhos que as pessoas, às vezes, têm, e muitos são ligados ao pai e mãe espiritual, e são informações passadas, e eu tenho certeza que vários já tiveram isso, que você vê uma imagem e você entendeu todo um processo. Tudo. Você não precisou nem ler nada. Você viu uma imagem, você entendeu o significado daquilo. Olha a dinâmica, a frequência, como é que é diferente. Exato, perfeito. Você vê uma imagem, Sim. ou você sente alguma coisa, você entendeu o que aquilo quis dizer. Você não precisa... E aí a gente entra num outro ponto, que a gente conversou muito isso nessas duas ligações, em que a gente falava assim, a gente tem que reaprender a ler o que está, porque a gente está sempre preso aos significados, ou a essa mente, e aí essa leitura, a gente... Não vou por ali, não é aquilo, não é, não, eu vou ser taxada de boba, eu vou ser taxado disso. Quando a gente, então, nesse processo de ascender de uma frequência para outra, para outras, porque eu acredito que, assim, quem está na quinta... Hoje nós estamos aqui, vamos dizer, em terceira dimensão, mas certamente entre nós a gente convive com pessoas que estão na quinta plus, quinta e mais, e muito mais. E são essas pessoas que estão nos trazendo informação ou nos carregando, nos levando, né? nos permitindo assim, o caminhar. Através das palavras, através principalmente do sentimento. Eu tenho que voltar a ler o que eu sinto. Né? Aprender não basta a leitura, porque eu acredito assim, alguns grandes autores são pessoas que conseguiram traduzir com palavras a grandeza do que eles sentiram. Mas isso para mim é um grande autor, é um grande escritor. Esse é um grande escritor, porque ele faz o outro sentir através das palavras. A palavra é só um código, né? O código para o outro acessar, para conseguir acessar. Mas ele só vai acessar, o leitor só vai acessar, ou à medida que essa leitura do coração for praticada e for sutilizada, então ela se tornar algo comum. Porque para mim é muito fácil, para você pode ser fácil também, mas para outras pessoas que estão mais... que até têm o potencial, mas por conta do ambiente, elas se diminuem, elas não conseguem ler o que eu já estou lendo, o que eu já estou sentindo. Entendeu? Vê se faz sentido o que eu estou falando. O ambiente, ele exerce uma influência grande no ser. Sim. Mas não necessariamente ele será um escravo do ambiente, mas é mais difícil para ele caminhar num ambiente mais com uma frequência mais densa. Aí ele tem dessa que escolher, né? Ele tem que escolher fazer essa ele tem o discernimento. Decisão. Isso. O momento da transição planetária, as pessoas acham que há um julgador. Um julgador, não é jogador, é julgador, está julgando. Não existe isso. A Terra, como todos nós, ela tem um programa. Ou seja,
ela vai atingir determinadas etapas, e essas etapas são características de frequência, naturalmente dentro do seu processo evolutivo, como um ser. O que é a transição planetária? É a mudança da frequência do planeta. Uhum. Quando essa mudança, no processo que está em andamento, aquelas pessoas que não conseguirem acompanhar a frequência para frente, futura, elas vão ter que sair daqui. Elas vão ter que sair para ir para um local compatível com a frequência delas. Então, essa é que é a transição. O universo todo são frequências. Então, as pessoas, às vezes, interpretam que há um Deus julgador punindo. Não, ela mesmo criou a punição para si. Sim. Quando ela não conseguiu elevar a sua frequência, apesar das oportunidades dadas dentro daquele período, que são conhecidas como as reencarnações. Foram dadas oportunidades. Ela não conseguiu atingir, ela tem que repetir novamente aquela etapa num ambiente compatível com a frequência dela. Eu vou só fazer um detalhe com relação a isso que você falou dos pais espirituais. Sim. Daquilo que vem à mente. Exatamente. Aquela intuição, aquela ideia que vem à nossa mente, grande parte delas são colocadas na nossa mente ou passadas por ela, por esse pai e mãe espiritual. Eu próprio tive uma vivência Sim. em que eu executei determinada tarefa que havia chegado à minha mente, Uhum. e a tarefa foi exitosa. Aí eu fiquei feliz comigo mesmo, porque tinha conseguido atingir determinado objetivo. Naquela mesma noite, durante o desdobramento, eu recebi a mensagem: vocês pensam que as ideias são originadas da mente de vocês. Elas são colocadas na mente de vocês para que vocês as executem. E aquilo deu aquele pé no chão. Sim, aquela aquela felicidade, situada. aquela segurada, eu dei aquele pé no chão e entendi o processo. Então, quando nós temos, por exemplo, vários seres conhecidos como Einstein, Tesla, Mozart, esses que diziam assim: não, mas eu sonhei com a sinfonia. Sim. Aí ele saía redigindo no dia seguinte. Aquilo é o pai, mãe espiritual, dando a ele a sinfonia, a ele como filho, para que ele traga aquilo para a humanidade. Isso é comum. Se nós estudarmos a biografia de Tesla, de Einstein, desses grandes artistas, esses grandes músicos, eles sonhavam com a estrutura. Tem aquele, se não me engano, Medvedev, né, que sonhou com a tabela periódica. Uhum. Ele sonhou com a tabela periódica, no dia seguinte ele redigiu a tabela periódica. Uhum. Acho que foi ele. Na verdade, isso foi passado, porque durante o desdobramento nós conseguimos nos desconectar da terceira dimensão e conseguimos ir na dimensão onde estão os pais e mães espirituais, aqueles que já conseguem ter esse contato. Então, o pai e a mãe espiritual não estão, no momento que eu estou aqui encarnada, eles não estão necessariamente aqui também. Eles podem, cumprindo missões, encarnarem como seres humanos. Tá. Podem também. Tá. Agora, o que eu não disse na outra live, e é importante saber, eles podem se materializar. Você pode falar com uma pessoa, com seu pai ou mãe espiritual, achando que é uma pessoa comum e não é, porque eles se materializam, se desmaterializam. Eles têm, pelo conhecimento da própria dinâmica planetária, eles conhecem as leis da física, não só da física nossa, como da física quântica, em todos os seus níveis. Sim. Então, eles se utilizam dos elementos como eles acham que devem.
ou que há uma razão maior para que isso seja feita. Não porque eu, como filho, ou a Ana, ou A e B, queremos, simplesmente para atender algum desejo nosso menor. Eu quero, que eu queria saber, queria conhecer. Isso não vai ocorrer. Sim. Irá ocorrer se houver uma necessidade superior para aquilo. Aí isso será executado. Fora disso, não vai ser executado. Não são os nossos desejos, são as nossas necessidades. Como diz o Cron. Isso. A Cron não vem dar aquilo que o ser humano deseja, e sim aquilo que ele precisa. E aí, ontem eu estava refletindo sobre isso e até falei, estava conversando sobre exatamente isso, que fazer o certo não é fazer... a gente precisa fazer o que é necessário e não o que nós queremos. Muitas vezes a maior parte do tempo na nossa vida, a gente não vai fazer o que nós queremos ou pensa, é assim que tem que ser. Não. Às vezes a gente vai ter que abrir mão, a vida é um processo de entrega, e aí a gente encontra a paz. É um processo de entrega, na minha leitura, é um processo de entrega ao alto, ou de conexão, não é entrega, é uma conexão com o alto que faz com que eu fale, que eu seja feito instrumento, né? Porque se eu sou fração do que é o todo, que ele se expresse através de mim para que eu possa cumprir o que é necessário no plano do todo. Isso. E aí a gente consiga alavancar, né, elevar a barra, alavancar, levar cada vez mais pessoas, arrebanhar mais pessoas para esse plano. E não deixar que as pessoas fiquem vivendo. Tá tudo bem, tá tudo bom, um dia, quem sabe, talvez eu, entendeu? Pare de ir para a praia, só beba cerveja e só pense em futebol. Não. Ou pense em fazer cabelo, no caso de uma mulher. Não. É muito mais, né? E eu acho que isso é muito importante hoje, e eu noto a necessidade que as pessoas têm sentido de informação, de pessoas que iluminem o caminho na frente, porque tanto eu quanto você, a gente não sabe qual é o caminho, mas a gente está caminhando, né? A gente não está parado, porque se há transição, muita coisa do que a gente viu até hoje não vai se manter. Ela vai ser quebrada, ela precisa ser desmontada para que então a gente monte uma nova estrutura, para então a gente se desenvolver nessa... Não é uma nova estrutura, uma coisa rígida, não. Um novo ambiente, para que a gente possa então crescer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí as palavras que eu dou tanta importância, e talvez seja uma coisa que eu tenha até que corrigir, e aí as palavras, até novas palavras virão, ou novos... não sei, novas palavras virão, ou a compreensão de textos antigos que a gente não tinha tido compreensão, agora a gente vai poder compreender. Você falou da palavra, o mantra Om é uma conexão, é um som. A palavra é um som. Então, aquele mantra Om é uma tentativa nossa de religação com o todo. De você entrar na frequência do todo, do som do todo, do Om. Por isso ele é muito comum nas meditações, aquele som, porque é o som do universo. A palavra é A1. A palavra é A1. Sim. E quando você faz o som da palavra A1, sim, acaba ficando aquele som OM. Voltando Voltando àquele termo da palavra, porque é uma frequência, aquilo é uma vibração. Então, as palavras elas têm vibrações. Por que nós devemos medir o que nós dizemos? Porque elas têm uma vibração, elas têm uma frequência. Então, tem o palavrão, tem as palavras de amor, de carinho, tudo aquilo é uma frequência. Todas aquelas palavras são frequências. Por isso que nós devemos medir.
Eu, naquela vez, estava conversando contigo, Ana, até pelo telefone, e você pode falar exatamente a mesma coisa, muitas vezes ter mais êxito, sem você colocar uma emoção negativa, ou raivosa, ou de ódio, no que você está falando. E talvez seja mais receptiva para aquele que está ouvindo do que você utilizar palavras de raiva, porque cria na pessoa automaticamente um desejo de defesa. Estou atacando, então vou me defender. Automaticamente, nesse processo, você já perdeu ou reduziu a sua capacidade de transmitir a sua informação. Ela já não está mais interessada no que você está falando plenamente. Ela está percebendo que está sendo atacada. E, para isso, ela passa a ter uma atitude defensiva em relação ao que está sendo dito. E aí se torna até... Aí não é nem mais uma conversa, aí é um combate. Passa a ser um combate. É um combate, exatamente. Aí não tem civilidade. Vocês já ouviram falar que, muitas vezes, por que se fala, nós temos muito... vibremos os nossos políticos. Uhum. Porque se quem naquele momento já está numa tônica negativa, se você vibra a negatividade, você reforça aquela posição. Então, quando eu digo determinada posição, aquilo ali, quando você vibra positivamente, você contrapõe a negatividade que, porventura, você ache daquele político ou daquele protagonista de alguma coisa ou daquela pessoa, você contrapõe. Isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa cordata em todos os aspectos, aceitar tudo. Isso não é isso. É você saber colocar com a frequência e a vibração corretas os assuntos e não reforçar determinadas características vibracionais que já estão presentes em determinadas pessoas ou ambientes. E isso é o mais comum. Toda evolução humana se restringe ao ser humano vencer a matéria. Essas são as vicissitudes da matéria. A matéria é o negativo, o espírito é o positivo. Uhum. Então, nós temos que fazer cada vez mais a conexão dessa dualidade, transformando essa dualidade numa coisa una. Ou seja, no neutro. Sim, o neutro. Então, se nós vibrarmos apenas matéria, nós estaremos sempre incorrendo em conflitos materiais. Porque o ego ele é ligado à matéria. Então, ele vai querer. Nós temos uma tendência a querermos mais de alguma coisa, queremos mais aquilo, ou riqueza, ou poder, ou status, ou fama, todas as coisas ligadas à matéria. Então, voltando àquilo que você falou, quando você já começa a caminhar no processo evolutivo, você chega a um ponto em que o seu campo de expressão ele começa a se reduzir porque você sabe qual o caminho a seguir. E, automaticamente, a sua conexão com o Pai espiritual ele vai se fortalecendo. Por isso que você entra num processo de servir, que é o que você está dizendo. Vamos ajudar. O que você disse está corretíssimo, que a gente pode resumir num sentimento de servir. Porque todos aqueles, eu vou dizer todos, eu não vou dizer todos para não ser generalista, mas muitos que cumpriram missões, que já passaram ao longo desses séculos, as pessoas acham assim, ele é uma pessoa santificada, ele está ali. Não, muitas vezes ele também queria estar na praia, queria estar no teatro, queria estar no cinema, mas ele sentiu a importância daquele momento em servir, porque o lado concreto, mente concreta, ele também clama por determinados desejos. Recompensas. Exatamente, a gente se sente recompensado. Como você, eu quero fazer alguma coisa, eu quero divulgar.
o conhecimento que eu sei e que me dá me dá uma esperança, um fôlego, me completa em algum sentido. A mesma coisa eu. Então, aí a gente se coloca, a gente se expõe, a gente caminha, não sabe como, tateando, né? Falando com um, falando com o outro, buscando a forma de realizar aquilo, né? Não tem fórmula, não tem mais... a gente podia... Ontem eu estava até pensando assim, porque, enfim, os canais hoje no YouTube eles são censurados, né? Ou no YouTube, em outras plataformas, acabam sendo censuradas. Aí eu lembrei eu falei assim, eu vou pegar o microfone e vou ficar na rua e falando. Eu pensei, eu imaginei a cena, né? Assim, botei na minha cabeça e imaginei a cena. Aí eu falei assim, porque às vezes, se a gente falar para uma pessoa, mesmo que ali naquela hora, naquele momento, de repente ela não entenda, em algum outro momento da vida dela, ela vai entender e ela vai atuar e ela vai agir e ela vai fazer aquilo deslanchar, né? Então, porque às vezes a gente está falando para 1 milhão de pessoas e não está falando para ninguém. A gente está falando para, às vezes, uma pessoa, uma criança que às vezes não tem ainda o conhecimento todo de física quântica, disso, daquilo outro, que ainda não experienciou, né? Não viveu as experiências, mas ela vai entender. E aí ela vai levar a vida inteira dela aquele conhecimento. E aí eu acho isso maravilhoso, eu acho... Porque, voltando, né, nas nossas nas minhas divagações, a gente volta a ler pelo coração. A gente tem que ler pelo coração. E aí o coração, ele não erra. Ele não tem erro de acentuação, ele não tem erro de gramatical, ele fala todas as línguas, né? O coração, ele consegue transmitir e compreender, às vezes, o que está assim, só solto no ar. E hoje a gente tem muita coisa solta no ar acontecendo. Eu estou falando não estou falando só na matéria, né? Coisas que a gente sabe que estão acontecendo, mas não estão claras. Estou dizendo no plano mais sutil, no plano do invisível, né? Tem muita coisa que está acontecendo e que a gente, se parar para prestar atenção, a gente vai ouvir, a gente vai perceber, a gente vai entender, compreender e aí querer participar, se colocar a serviço. Eu estou falando, eu falo assim, parece que é em tom de brincadeira, mas eu falo, isso tudo para mim é muito... É que a minha vida, eu tento fazer a minha vida assim, sempre da forma mais feliz possível, né? Porque a vida, ela é pesada nos encontros que a gente vai ter. Então, eu vou tentar fazer essa caminhada de uma maneira feliz. Certo. Né? Enfim, Agora, mas fala mais. você Fala, falou do você que sabe coração. mais. O mestre Acron, ele dizia, e é fato, nós não controlamos o coração. Nós controlamos a mente. Nós criamos desejos. Mas o coração, se a pessoa gosta de alguém, ela, mesmo que ela, na mente dela, fala, não quero estar com a pessoa, mas ela sente saudade da pessoa. Sim. Porque o coração é o ponto mais conectado com o campo espiritual superior. Nós não controlamos o coração, o sentimento. A mente nós podemos controlar. Eu quero ser o dono de uma pousada numa praia bonita paradisíaca. Não, mas aí eu não vou ser um cara milionário, mas é o que o coração diz. Eu não vou ter poder e tudo. Aí o que ele faz? Ele direciona, segue a mente. Isso. E gera sempre aquela lacuna com o que, na verdade, ele gostaria de fazer. Porque a mente interferiu, mas o sentimento dele sempre foi aquele. Aquilo era o desejo dele. O coração nós não controlamos. A mente nós direcionamos para onde nós queremos. E como eu falei numa outra live, tudo sintetiza. O pai e mãe espiritual é uma síntese. Sim. Os 7 chakras principais também vão se sintetizar numa 8ª coisa, que é justamente a outra metade do chakra cardíaco. Isso é só uma curiosidade da sabedoria hermética. Que são os 7 chakras principais.
Sim. Mas o coração vai sintetizar numa oitava coisa todos esses 7 chakras. Ele vai sintetizar nele no futuro, quando o ser humano for completar o seu programa evolutivo. E isso Aí é sabedoria hermética. e aí isso é outra pessoa, é uma outra pessoa, um outro, ou o quê? É você Você maior? considera pessoas como personalidades, Sim, na verdade, as personalidades são hologramas do espírito. tá, Ou seja, no meu caso aqui, tá. eu nunca havia existido antes do meu nascimento. Quando da minha morte, eu também não vou me replicar. Essa experiência vivida nesse período da minha vida, ela é recolhida como um arquivo vivo dentro do espírito. O espírito sintetiza sem perdermos a nossa experiência, porque se perdêssemos ela não teria valor. Ele sintetiza aquela experiência e do ponto onde eu parei, ele desdobra um novo holograma, uma nova mente concreta, já que temos a mente subjetiva e a mente concreta. A mente subjetiva é sempre a mesma. A concreta que vai vindo reencarnação após reencarnação, sempre sendo absorvida pela mente subjetiva. Então o nosso ego, ele nos faz crer que nós somos a causa. Eu sou o ser. Não, você não é o ser. Você é um desdobramento do seu verdadeiro ser, que é o seu eu superior ou o seu espírito. Então, após esse período, eu não vou nascer de novo. O Ademar não vai nascer novamente. Vai vir uma outra coisa do ponto onde eu parei. Então, aquela etapa se finalizou. Aquela experiência vai viver no campo espiritual para todo sempre. Claro que com outras potencialidades, porque não está mais encarnado, mas não vai, não. No período da reencarnação, não é o Ademar ou a Ana que retorna. É uma outra coisa, que pode ser a Sophie na França, no seu caso, Ana no meu, mas é uma outra mente concreta, atendendo a um sopro daquela mente subjetiva que é a mesma. É a mente subjetiva, a mente espiritual. Isso qualquer um pode estudar, tanto no hinduísmo, como no budismo, como no cristianismo esotérico, e outros, o judaísmo, na Cabala, todos falam, nós temos duas mentes, a mente concreta e a subjetiva. Eu estou dando esse nome. Tá. Outros dão mente solar, mente lunar, outros dão mente subjetiva, mente concreta, outros dão eu superior, eu inferior. Todos dão vários nomes, mas quer dizer a mesma coisa. Sim. E nós só vamos conseguir caminhar com o conhecimento, pela sabedoria. E se nós percebemos, analisarmos com cuidado esse processo, nós vamos perceber que nós sempre voltamos para as leis herméticas. Sempre retornamos para aquele ponto, que é a origem de todas as filosofias espiritualistas e de todas as religiões. São a sabedoria de Hermes. Todas as religiões, filosofias espiritualistas, todas vêm da sabedoria hermética, dada por Hermes Trismegisto. Todas vêm dali. Eu quero, inclusive, Ademar, já fazer um convite aqui a você, formal, vai ficar registrado, todo mundo sabe que eu falo sempre em você, menciono sempre em você, e eu queria que você viesse uma vez por semana fazer um vídeo com a gente, aqui para o canal, para trazer na sua leitura, com a sua forma, livremente, dentro do que você achar que é pertinente para aquela semana ou para aquele período. Se for semanal, maravilha. Se for quinzenal, tudo bem também. Então, como você achar melhor. Mas que você viesse permanentemente ao nosso canal com horário marcado, dia marcado, para a gente levar para as pessoas essa sabedoria, né? Porque a gente precisa falar. A gente precisa falar. Eu né? tive
a incumbência de prosseguir com essa missão. Eu já falei nas outras lives, do Venerável Mestre Akron, que ela foi trazida para nós através de dois médios já falecidos, Maria Lúcia e Adamagildo, ou Zornai e Sanchu. E na ocasião que ele compareceu conosco, em 2003, ele falou: nada disso seria possível se não fosse através de Zornai e de Sanchu. Sanchu primeiro, depois Zornai. Porque era o momento, isso foi dito, de desenterrar a sabedoria que está enterrada nas areias do deserto do Egito. Isso foram palavras dele, abre aspas, né, para desenterrar a sabedoria. E é isso que nós tentamos fazer, dar prosseguimento a isso. O que eu sugeriria às pessoas, aqueles que buscam, é que meditem, porque através da meditação nós vamos entrar em conexão com o nosso eu superior. Isso é como se fosse uma ginástica. Sim. Quando você faz uma ginástica, você começa a ganhar músculos. Sim. Quando você começa a fazer a meditação, a oração, seja em qualquer lugar, não precisa, senão não tem tempo de... Pode ser numa igreja, pode ser em casa, pode ser num local recolhido, mas você consigo mesmo, que não tem influências de terceiros naquele momento, você consigo mesmo, você começa a aprimorar essa conexão e desenvolver a sua mente subjetiva. Vai ampliando a sua mente subjetiva. Isso é um processo que precisa ser feito para que dê esse salto, esse renascimento do ser humano. Esse renascimento. E sem sabedoria, perfeito, nós não vamos chegar a ninguém. Isso. Eu gostaria só de, enfim, enaltecer o trabalho que você está fazendo agora de esclarecimento, de ampliação dessa consciência. E eu digo mais uma vez, vamos trabalhar sim, vamos agendar uma vez, talvez uma vez por mês. A gente vai acertar, a gente acerta. Eu pego determinado assunto, ou talvez até que os ouvintes, que eu puder a condição, dentro dessas informações aqui. Quem já leu Os Papiros Sagrados de Hermes, que é o livro que nós temos como balizador, trazido pelo Venerável Mestre Akron, obedecendo a uma determinação superior, então, vai obedecer a uma determinação superior para transmitir isso à humanidade. Podemos buscar um assunto específico e trabalhar essa informação. Linkar com as informações do Mestre Akron. Do papiro. E queria divulgar aqui o nosso site, o www.filosofiahermetica.com.br. Vocês podem acessar lá diversas informações. Eu vou deixar aqueles que desejarem o livro físico podem mandar um e-mail para filosofiahermetica1959@gmail.com. Agora, eu disponibilizei de graça os livros em PDF. Que maravilha. Pessoal, eu tive um probleminha aqui com a minha internet, tivemos alguma desorganização do nossa internet, mas foi excelente a nossa conversa com o Ademar Carvalho. Ele vai vir mais vezes ao nosso canal, vai trazer mais informações e sempre linkando com o nosso dia a dia, para a gente viver a sabedoria, né, e ter o conhecimento de uma forma mais que bata, que vibre a todos nós. Agradeço muitíssimo ao Ademar e sempre a todos que assistirem ao nosso canal. Muito obrigada, estamos sempre indo em frente com a mão de Deus nos iluminando, nos guardando e nos conduzindo, servindo a Ele. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.